A paz do Senhor, meus irmãos, mais um estudo para o canal ID. Hoje com o tema Melquisedeque, o grande mistério. A gente sabe que esse nome, né? Esse nome, assim como o nome de Elias, o nome de Enoque, o nome de Moisés, envolvem grandes mistérios em torno das suas histórias. Porém, a história de Melquisedeque, o nosso Deus, o nosso Senhor, deixou algumas pistas na palavra. Que para a gente entender quem foi Melquisedeque e as questões que cercam esse nome, temos que conhecer, primeiramente, o plano de Deus, o plano eterno de Deus. O plano de Deus, o plano eterno de Deus consiste em fazer do seu povo uma nação de reis e sacerdotes. Esse é um plano. Se Deus tem um reino e Ele quer nos fazer entrar nesse reino, Ele precisava que o seu povo fosse um povo de reinos, de reis e sacerdotes. E que tivesse uma ordem. Eu vou ler com vocês o primeiro texto da noite, que está lá em Êxodo 19, os versos 5 e 6. Diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Essa palavra Deus deu a Moisés enquanto ele estava no Monte Sinai. Ele estava lá tendo com o Senhor e Deus revelou a Moisés o seu plano, o que ele tinha para aquele povo, o povo dele, o povo de Israel. Que o plano dele era fazer aquele povo propriedade peculiar dele e uma nação de reis e sacerdotes. Uma nação de rei e sacerdote. Veja que ele está falando de uma nação inteira. Ele não está falando de uma tribo apenas. O plano de Deus era transformar a nação de Israel em uma nação sacerdotal. Não uma nação, não uma tribo sacerdotal levítica. Onde a gente já conclui aqui que uma nação de reis e sacerdotes, ela segue a ordem de Melquisedeque. Tá certo? Daí a gente vai entender isso mais na frente quando a gente começar a falar de Melquisedeque. Mas você vê que o plano anterior à criação do sacerdócio levítico, que não era um sacerdócio real, era apenas um sacerdócio, que é diferente. O plano original era uma nação de reis e sacerdotes, aonde você já vê que a ordem de Melquisedeque ela já existia nessa época, ela só não tinha sido inaugurada por nenhum homem, mas ela já existia e a gente vai ver isso. Mas olha só, esse era o plano, né? Uma nação de reis e sacerdotes. E a gente leu Êxodo 19, de 5 e 6. Então agora, eu vou ler de novo. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis reinos de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Viu, Moisés? É para você. Moisés tinha que passar esse recado. E a gente sabe que esse plano ficou de lado por um tempo. Porque o povo de Israel quebrou a aliança. Logo na descida de Moisés do monte, quando ele chega lá no pé do morro, no pé do monte, o povo levanta aquele bezerro e quebra a aliança. Então ali o plano de uma nação sacerdotal passa a entrar em vigor uma tribo sacerdotal, a tribo dos levitas, que se tornaram sacerdotes do Senhor para o seu povo. Então uma nação que era para ser sacerdote por toda a terra
ficou reduzido a uma tribo que representaria o povo, seu próprio povo para Deus. O plano de Deus era mega e por causa da dureza de coração e da desobediência e da idolatria ficou restrito. E agora não é mais uma nação de reis e sacerdotes, é uma tribo sacerdotal, levítica. E isso está lá em Êxodo 32, para quem quiser depois dar uma lida, está lá a história. O Senhor, antes de anunciar seus desígnios no Monte Sinai para Moisés, a respeito do povo de Israel, ele, o próprio Senhor, já havia testemunhado aos homens esse sacerdócio com essa ordem de Melquisedeque. Deus já tinha testemunhado isso para os homens. Essa ordem sacerdotal eterna e superior, ela já existia antes de Deus anunciar que Israel seria uma nação sacerdotal. Por isso que Deus falou que Israel teria que ser uma nação de reis e sacerdotes, que se obedecessem a sua voz. Porque isso já havia sido criado antes, já havia sido instituído antes. No texto de Gênesis 14, de 8 a 20, de 18 a 20, desculpe, Gênesis 14, de 18 a 20, diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então, olha como já existia um sacerdócio nessa época. Esse sacerdócio, ele foi criado, instituído aqui, né? Por Melquisedeque, que era rei de Salém e era sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque era rei e sacerdote. E Abraão lhe deu o dízimo. Melquisedeque, ele sai ao encontro de Abraão para abençoá-lo, pois era em Abraão que estavam depositadas o quê? As promessas de Deus. Então Melquisedeque vai em busca de Abraão, porque sabia que as promessas de Deus estavam depositadas nele, então ele foi abençoá-lo. E o mesmo Abraão separa o dízimo de tudo para dar a Melquisedeque. Irmão, você pode vasculhar a Bíblia inteira, que você só vai ver esse dízimo dado por Abraão a Melquisedeque, e mais nenhum outro ser humano deu dízimo a Melquisedeque. Não, na palavra de Deus você não acha mais isso. Esse foi o único episódio em que um rei e sacerdote recebeu um dízimo. Foi esse momento aqui. Então, nesse episódio, Deus testemunha aos homens que um exemplo de sacerdócio real era o seu plano. E o testemunho justamente ao homem, esse testemunho foi dado justamente ao homem, ao qual ele, o Senhor Deus, fez todas as suas promessas. E também ao homem ao qual nasceria o povo de Israel, a nação de Israel, que era o objeto inicial dessa ordem sacerdotal criada, uma ordem sacerdotal eterna e superior. Está todo mundo entendendo o que eu estou dizendo? Deus testemunhou para Abraão, através de Melquisedeque, uma ordem sacerdotal de reis e sacerdotes, eterna e superior. Mostrou isso na terra para os homens, e não foi para qualquer homem. Ele mostrou para Abraão, ao qual Deus havia feito as suas promessas. Mostrou para ele isso. Mostrou essa ordem eterna. E nada mais além também do que, além desse homem ser o portador, o possuidor das promessas ao qual Deus depositou, ele também era o homem que daria origem à nação de Israel, as 12 tribos, porque dele veio Isaac, que veio Jacó e veio as 12 tribos. Então toda a descendência da nação de Israel, a parte de Abraão, que é o pai, é o patriarca. Todo mundo entendeu? Isso aí todo mundo já sabe, né? Isso aí está bem claro. E as coisas que envolvem o sacerdócio eterno de Melquisedeque. Então, olha só. Eu vou abrir aqui em Hebreus 7. E Hebreus fala muito sobre isso.
Hebreus 7, de 4 a 10, diz assim, presta atenção no que eu vou ler, porque depois eu vou concluir o que está sendo dito aqui. O que eu quero mostrar neste texto é a importância e a superioridade do sacerdócio eterno de Melquisedeque, a ordem sacerdotal eterna de Melquisedeque, como ele é superior ao levítico, ao sacerdócio levítico. E esse texto que eu vou ler aqui agora fala sobre essas coisas, ele é muito profundo, esse texto. Hebreus 7, de 4 a 10, diz assim, considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior, guarda isso, evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. O que esse texto está falando? Eu vou traduzir aqui num pequeno textinho que eu fiz aqui. O que o autor da carta aos Hebreus está falando? Que se Abraão, que é maior que Isaac, que é maior que Jacó e é maior que Levi, que é uma das 12 tribos, esse, Abraão, se submeteu ao ministério de Melquisedeque, significa que Levi, o sacerdócio levítico, era muito menor que Abraão e deveria se submeter também. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se Abraão, que é o patriarca, da onde saiu a tribo de Levi, se submeteu a esse que era o sacerdote do Deus Altíssimo, que era Melquisedeque, por que o sacerdócio levítico era maior então do que o de Melquisedeque? Não é. O de Melquisedeque é superior. Porque a gente acabou de ler que o superior sempre abençoa o inferior. Não é isso que a gente leu aqui? Então ele tinha, o sacerdócio levítico, ele é imperfeito e inferior ao eterno de Melquisedeque, que é rei e sacerdote. Então, olha só, assim, o menor, Abraão e seus descendentes, é abençoado pelo maior, que é Melquisedeque. Certo? Beleza? Isso? Então aqui eu quis mostrar o quê? Que o sacerdócio eterno de Melquisedeque é superior ao da tribo de Levi. Esse texto de Hebreus está só para dizer isso. Certo? Que tá se falando de coisas da velha aliança e da nova aliança. A ordem sacerdotal de Melquisedeque é superior à levítica. Hebreus 7, de 11 a 19. Vou ler. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante ao sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a lei, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? O que o texto está dizendo? Para que se levantaria um outro sacerdote, aqui ele está falando de Cristo, se o de Levi era perfeito? Não haveria necessidade de um outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí o que eles fariam se fosse para levantar uma outra ordem sacerdotal? Se levantaria através de Arão. Tá certo? Levi. Arão é. Entendeu? Mas não. Ele está falando de um sacerdócio superior. Aí o verso 12 diz assim: pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, está falando de Cristo, da qual ninguém prestou serviço ao altar,
Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá. Ele era judeu, da tribo de Judá. Não era sacerdote. Tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamentos carnal, mas segundo ao poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Por esse sacerdócio, nós nos chegamos a Deus. Pelo Levítico, homem nenhum se chegava a Deus, apenas os sacerdotes. Eles representavam o povo para Deus, e o povo ficava de fora do arraial, esperando o sacerdote fazer a intermediação para o povo. Hoje, todos nós aqui, pelo sacerdócio de Melquisedeque, pela ordem de Melquisedeque, temos livre acesso ao santo lugar. Entende? Porque o sumo sacerdote criou esse lugar para nós. Então, o sacerdócio levítico foi estabelecido devido à dureza de coração do povo, a gente já viu isso, devido à quebra da aliança com Deus. A restauração do plano vem com Jesus, que na sua primeira vinda se fez um com a humanidade, abrindo mão da sua glória, se tornando homem, figura humana, e vence na cruz para poder então inaugurar nele, em Jesus, esse sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Certo? Isso aqui não é, acho que não é nenhuma novidade. Isso aqui eu não estou falando nenhuma novidade. Se você ler a carta aos Hebreus, do 7 em diante, ele vai tratar desse assunto. Porém, o que intriga, além do sacerdócio, que a gente sabe que é um sacerdócio eterno, ele foi criado antes do sacerdócio levítico, é essa ordem sacerdotal baseada em um homem, Melquisedeque, um sacerdócio ao qual o próprio Senhor Jesus se submeteu a ele. Inaugurou esse sacerdócio. Então, eu queria perguntar o seguinte: Jesus, o nosso Senhor, o Filho de Deus, seguiria um sacerdócio segundo a ordem de um homem falho e pecador? Seguiria? Não. Ou existe criatura superior ao Filho de Deus? Não. Existe? Quem foi então Melquisedeque? Próprio Logos. Quem foi Melquisedeque? É para Hebreus responder no final. 7, de 2 a 3, diz assim, a parte B desse texto. Primeiramente, se interpreta rei de justiça. Depois também é rei de Salém. E Salém é Jerusalém. Ou seja, vejam bem, meus irmãos, aqui a própria palavra em Hebreus 7 está dizendo quem é Melquisedeque. Primeiramente se interpreta rei da justiça. Depois também é rei de Salém, rei de Jerusalém. Ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Quem é esse? Quem é esse? Vamos continuar. Melquisedeque. O que significa essa palavra? No hebraico, Melquisedeque, rei de justiça, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo que viveu nos dias de Abraão. Essa é a definição de Melquisedeque. Quem seria dono dessas características que definem esse nome? Quem seria esse dono? Eu vou mostrar para vocês no Salmo 72. Olha que coisa tremenda é esse salmo quando você lê
o que a gente vai ler aqui agora com entendimento. Já está montando e construindo na cabeça de vocês quem é Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque. Mas a gente vai mais fundo. Primeiro a gente vai ler esse texto aqui, porque nesse texto que já inaugura falando assim, o rei justo e o seu reinado eterno. Rei justo. Rei justo. Você sabe o que significa no hebraico a palavra rei? Significa Melek. M-E-L-E-K. Melek. Você sabe o que significa justiça? Tzedek. Melek Tzedek. Lembra alguma coisa? Melquisedeque. Melek Tzedek, rei e justiça, formam o nome Melquisedeque. E o texto que a gente vai ler aqui é o rei justo e o seu reino eterno. Salmo de Salomão, Salmo 72, diz assim: concede ao rei, concede a Meleque, ó Deus, os teus juízos e as tuas justiças, ao filho do rei. Julgue ele com justiça, Tzedek, o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague o opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua, através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresça em seus dias o justo, e haja abundância de paz até que cesse a haver a lua. Domine ele de mar a mar, desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto e os inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributos os reis de Tercis, das ilhas, os reis de Sabá, e de Sabá lhe ofereçam presentes. E todos os reis se prostrem perante a ele. Todas as nações o sirvam, porque ele acode ao necessitado, que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Gente, você está vendo atitudes de rei e de sacerdote. O sacerdócio é isso aqui, que ele está fazendo, servindo aos necessitados, clamando também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva almas aos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência. Aqui ele está fazendo o papel de sumo sacerdote. O precioso lhe é o sangue deles. Viverá e se lhe dará do ouro de Sabá. E continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os dias. Haja na terra abundância de cereais que ondulem até os cimos dos montes. Seja a sua messe como o Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Subsista para sempre o seu nome, e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Fim das orações de Davi, filho de Jessé. Gente, um texto que fala do milênio, um texto que fala dessa ordem sacerdotal de rei e sacerdote, que é a lei de Melquisedeque, e está falando do reino de Cristo na terra, o rei justo e o seu reino eterno. Você vê que ele recebe das nações as ofertas, as melhores ofertas, o dízimo das nações ele continua recebendo no milênio, e tem textos que falam sobre isso, que as nações de toda a terra subirão de ano em ano para adorar o rei nas festas do tabernáculo e vão levar o que tem de melhor para o rei. Isso é o que o povo fazia e entregava no sacerdócio levítico também, só que de forma imperfeita. Agora são coisas maiores que estão falando aqui, porque esse sacerdócio agora é real, e esse rei vai beneficiar a terra, vai beneficiar as pessoas que moram na terra, os necessitados, os pobres. Vai haver justiça, é um reino de justiça e de paz, ao qual vigora uma ordem sacerdotal eterna. É assim,
é tremendo isso, porque o reino de justiça forma a ordem sacerdotal, que é Melquisedeque. Rei e justiça formam a palavra Melquisedeque, que é a ordem sacerdotal a qual Cristo se coloca, inaugura. E tem mais textos, Jeremias 23, 5, 6. Jeremias 23, 5, 6. Isso mostra quem é Melquisedeque. Diz assim, profecia sobre o renovo de Davi. Jeremias 23, 5, 6 diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo, justo, Tisedeque, e rei, Meleque, que reinará e agirá sabiamente, e executará juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, Justiça Nossa. Sabe o que significa Senhor, Justiça Nossa? Iovar Zedeque. É o que significa o nome ao qual o Senhor será chamado. Iovar Zedeque. Melquisedeque. Em Isaías 32, verso 1, diz assim, o reinado do justo rei, o reinado de Melquisedeque. Isso aqui é tremendo, porque o enunciado desse texto de Isaías diz assim, o reinado do justo rei, o reinado de Melquisedeque. Aqui está dizendo quem é Melquisedeque. O reinado do Melquisedeque. Eis aí está que reinará um rei, Meleque, com justiça, Zedeque, e em retidão governarão príncipes. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de terremotos, de águas em lugares secos e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Os olhos dos que os veem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que os ouvem estarão atentos. O coração dos temerários saberá compreender, e a língua dos gagos falará pronta e distintamente. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e ao fraudulento jamais se dirá que é magnânimo. Esse é o reino do justo rei, de Melquisedeque. Isso aí para mim, isso aí já nos dá garantias de quem é Melquisedeque. Justo rei, o reinado de Melquisedeque. Então quem foi Melquisedeque? Quem foi Melquisedeque? Hebreus 7, verso 4, diz assim, considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Guarda isso aí. Abraão, pai Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Com certeza ele fez isso com muito regozijo, com muita felicidade, porque ele sabia quem era aquele que estava na frente dele. Ele sabia. Sabe por que ele sabia? Porque Jesus fala isso em João 8. João 8, e agora a gente revela quem é Melquisedeque. João 8, 56 a 58. Olha o que diz. Vocês estão com essa frase de Hebreus 7, 4 na cabeça? Que ele estava feliz porque ele estava dando o melhor dele para aquele sacerdote do Deus Altíssimo que estava na frente dele, que era Melquisedeque. Olha agora o que João 8, 56 e 58 diz. Jesus falando. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou.
Ou seja, a quem Abraão estava vendo? Se quiser, O Logos, o verbo. transfigurado em figura humana, igual ao Filho do Homem. Você lembra a característica que foi dada a Abraão, a Melquisedeque, quando a gente leu o texto aqui, falando de Melquisedeque? Se testifica que vive para sempre. Que tinha forma igual ao Filho de Deus, semelhante ao Filho de Deus. Aquele a quem Abraão viu, e que Jesus agora está falando, que Abraão se alegrou nos seus dias porque o viu, era Melquisedeque, o filho semelhante ao Filho de Deus. Preste atenção numa coisa aqui agora. Ali era Jesus? Não. Não, era um semelhante ao Filho de Deus. Uma prefiguração, não uma pré-encarnação. Não. Não deixar bem claro que não é pré-encarnação. A palavra diz um semelhante ao Filho de Deus. Ele não fala o Filho de Deus encarnado. Não. Não está falando. Ele Uma fala um pré-figura- semelhante. Uma pré-figuração. transfiguração do Logos. Pré-figuração, no caso. Uma transfiguração do Logos em forma humana, semelhante ao próprio Jesus Cristo. Mas não era o Jesus Cristo o homem. Entendam isso. Era uma transfiguração do Logos, da pré-existência do homem Jesus em carne. Ele teve uma pré-existência que era o Logos, o Verbo, a palavra criadora de todas as coisas que na fundação do mundo estava com Deus. Agora ele se transfigura em forma humana, não é uma encarnação, é uma transfiguração, e Jesus faz isso em alguns momentos. Jesus não, desculpa. O Logos faz isso em vários momentos na Bíblia. Ele faz isso. Eu vou dizer para vocês aqui alguns textos que mostram ele se transfigurando em forma humana, e revelando coisas aos homens, coisas cruciais. E ele faz isso em alguns momentos. Mas eu quero mostrar para você agora, nesse momento, que Hebreus 7, verso 4 e João 8, 56 e 58 estão tratando do mesmo assunto. Jesus em João 8 reportou-se a esse momento em que Abraão viu os dias dele, do semelhante ao Filho de Deus. Não era Jesus ali, aquele Jesus que estava falando isso em João 8, que estava lá, mas era a pré-existência deste Jesus que estava falando, transfigurado em Melquisedeque, em figura humana. Príncipe da paz, príncipe de Salém, rei de justiça, rei justo, Melquisedeque. Era ele. O Logos, transfigurado em Melquisedeque. Por isso que ele não tem genealogia, não tem princípio de dias e nem fim de dias. Ele simplesmente aparece e some. Ele aparece, recebe o dízimo e some. Tem estudiosos que dizem aí que Sem, filho de Noé, era Melquisedeque. Aí eu te pergunto, Jesus Cristo, filho de Deus, imaculado, puro, serviriam a um sacerdócio segundo a ordem de um homem falho? Mas Sem teve genealogia, teve princípio. Enfim. Não é sem. Mas tem muita gente que fala isso, tem estudo, eu olhei. Tem estudos que dizem. Uma Pois coisa- é, não tem nada a ver, mas eu estou dizendo que Sem é eterno. tem pessoas que vão aqui escrever aqui nos comentários desse vídeo que Melquisedeque era Sem. Não. E eu já estou dizendo que não é, porque Sem teve princípio de dias, teve final de dias, era pecador, Sim, não é tá eterno. entendendo? Não teve ordem sacerdotal nenhuma, não era rei, tá entendendo? Rei e sacerdote. né? Nem sacerdote nem rei. Jesus, E rei, Melquisedeque, Jesus, rei e sacerdote também. Melquisedeque é a transfiguração do Logos, que estava ali abençoando Abraão, ao qual a promessa de Deus estava sobre ele. Por isso que ele fala. O interessante é que ele traz pão e vinho para Abraão. né? O Exatamente. que quer dizer isso? Pão e vinho. Veja bem. É com pão e vinho que foi instituída uma nova aliança. É com pão e vinho que foi feita a aliança, ao qual se inaugura um sacerdócio de rei e sacerdote. Então, essas coisas estão todas ligadas, tem todas contexto. Enquanto, olha só, olha o que eu escrevi aqui. Enquanto o Logos, o Verbo, em sua pré-existência, enquanto verbo Logos, em sua pré-existência, o Filho de Deus se transfigurou em algumas aparições na Bíblia. E sempre em momentos cruciais.
e determinante. Em Daniel 12:7, ele aparece como anjo do Senhor. Em Gênesis 16:10, ele aparece como anjo do Senhor. E em muitas outras, e muitas vezes, em forma de arcanjo. O arcanjo Miguel, o príncipe do povo. Eu não vou entrar nesse assunto agora, mas eu digo para os irmãos que o arcanjo Miguel é uma das transfigurações do Logos. Tá? A gente tem que entender que anjo, além de ser a criatura angelical, anjo é a determinação da palavra mensageiro. Forma a palavra mensageiro. A especificação de anjo é mensageiro. A pré-existência de Jesus, o Logos, tem como ofício levar as mensagens de Deus, porque ele é a palavra de Deus, ele é a própria palavra. Tudo que Deus pensa, o Logos faz. O Logos é o agente de Deus, é o agente que faz as coisas acontecerem no nome do Senhor. É o Logos. A pré-existência de Jesus. Tá certo? Mas eu não vou falar esse negócio do arcanjo aqui, isso é papo para um outro estudo. É polêmico. E é polêmico demais, mas tem textos que mostram. Tem textos que mostram. Se você ler Daniel direitinho, você vai ver que quando ele vê em Daniel 12:7, ele vê um anjo que pisa na terra, levanta a mão e promete pelo Deus Altíssimo que estava chegando o tempo final, que era um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Esse anjo que pisa na terra, ele aparece lá em Apocalipse também, é o mesmo anjo, que tem uma coroa de ouro na cabeça. Quem é o anjo que tem uma coroa de ouro na cabeça? Existe algum anjo? Deus deu essa glória para algum anjo que viesse com uma coroa na cabeça e jurasse pelo Deus Altíssimo e que tinha a palavra de determinar que faltava pouco, que já o tempo estava se findando? Que esse anjo, a voz desse anjo, a voz do toque da trombeta seria a voz desse anjo, que a voz desse anjo levantaria os mortos e ressuscitaria? Existe algum anjo com poder de fazer isso, senão o nosso próprio Senhor? Quem ressuscita os mortos? Isso tudo está em textos na Bíblia e não é o foco do estudo aqui agora. Tá? Mas vamos lá. Eu disse assim, ó. Enquanto o verbo, Logos, em sua pré-existência, o Filho de Deus se transfigurou em algumas aparições na Bíblia, e sempre em momentos cruciais e determinantes, em Daniel 12:7, em Gênesis 16:10, e em muitos outros textos, e muitas vezes em formas de anjo e do arcanjo Miguel. Só que nesse momento, ao qual o Logos se transfigura em um semelhante ao Filho de Deus é Jesus, e ali ele está se transfigurando semelhante ao Filho de Deus, porque está se referindo a Melquisedeque. Ele faz isso para dar testemunho. Deus está fazendo isso ali, usando o Logos, numa transfiguração em forma humana de Melquisedeque. Deus está fazendo isso para dar testemunho de uma ordem sacerdotal superior e eterna, ao qual ele, o Logos, abriria mão para se tornar homem, um com a humanidade caída, e se tornar Jesus, agora homem, a carne, e a partir daí iniciar o processo de restauração desta ordem sacerdotal que ainda homem algum havia inaugurado. Precisou, o Filho de Deus, o Jesus, o homem, precisou morrer, nos comprar com seu sangue, vencer a morte, ressuscitar, subir aos céus e inaugurar esse sacerdócio eterno ao qual ele havia deixado instaurado antes como Logos, mas que só poderia ser inaugurado após ter tido forma humana e dado a vida por nós. Dar a vida por nós é o ofício principal do sumo sacerdote desta ordem eterna de Melquisedeque. É dar a vida. Por isso que ele se tornou o sumo sacerdote. Por isso que ele recebeu a glória de inaugurar essa ordem sacerdotal, ser o primeiro homem a inaugurar essa ordem sacerdotal, porque ele deu a vida. Tá entendendo? O sacerdote levítico matava a vida de um animal pela do povo. A linhagem sacerdotal de Melquisedeque faz o sumo sacerdote dar a própria vida pelo povo.
E essa ordem sacerdotal, só quem tinha capaz de fazer era o Filho de Deus. Melquisedeque. Essa ordem sacerdotal não é humana. Essa ordem sacerdotal, ela é, como diz o texto, diz o texto que a gente leu, é insolúvel. É isso que estava no... Isso. Insolúvel. Não é falha e caída, que nem é o sacerdócio levítico. Ela trata de coisas muito maiores, eternas e superiores, ao qual envolve uma vida. Um sacerdócio dava vida de animais. Esse sacerdócio dá a vida humana em troca da outra. Tá certo? Então ele precisou morrer, nos comprar com seu sangue, vencer a morte, ressuscitar e inaugurar no céu esse sacerdócio eterno ao qual ele havia deixado instaurado antes como Logos. Ele não deixou instaurado antes como Logos para Abraão? Deus não deu testemunho disso para a humanidade, que haveria um sacerdócio eterno segundo uma ordem, que era de Melquisedeque? Então ele faz isso como Logos. Ele deixa instaurado lá, Deus anuncia isso no Sinai ao povo dele, que faria uma nação sacerdotal. O plano é quebrado por causa da dureza do coração do homem. Aí é instituído um sacerdócio de tribo, reduzido de nações, uma nação de reis sacerdotes para uma nação, agora é uma tribo para um povo. Mas Jesus vem e restaura isso nele. Aquilo que foi instaurado lá e quebrado pela dureza do coração, anunciado no Sinai e quebrado pela natureza humana, Jesus vem, morre, dá a sua própria vida, restaura aquilo que foi instaurado aqui com Abraão e agora inaugura esse sacerdócio eternamente. E mais, nos coloca dentro dele também. O que o sacerdócio levítico não fazia. Não botava todas as 11 tribos juntos. Esse sacerdócio é eterno, envolve uma vida, a vida de um justo, e nos insere dentro desse sacerdócio também. Por isso ele é completo. Então olha aqui, ó. O ofício principal desse sumo sacerdote, dessa ordem, era dar a sua própria vida. Ele, Jesus, ele é o primeiro homem a inaugurar essa ordem sacerdotal eterna. Morreu para isso. E para também nos incluir nela. Assim, restaurando o plano eterno do Pai, anunciado em Êxodo 19, 5, 6, que dizia: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardastes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Agora Jesus restaura essa fala que Deus entregou a Moisés. Em Apocalipse 1, 5, 6 diz assim. Apocalipse 1, 5, 6 diz assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Em Apocalipse 5, 9 e 10 diz assim: e entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. O plano está restaurado em Cristo. A ordem de Melquisedeque, que era o plano original, lá mostrado para Abraão pelo Logos, se transfigurando na forma humana de Melquisedeque, agora está se cumprindo na morte e na ressurreição do Filho, nos beneficiando. Na primeira carta de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2, no verso 9, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus,
a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Essa fala de Pedro é a mesma fala de Deus em Êxodo 19, 5, 6, mostrando o plano restaurado em Cristo Jesus. O Logos se transfigurou em forma humana, Melquisedeque, para dar testemunho aos homens de uma ordem sacerdotal superior e eterna, que ele mesmo, ao tornar-se Jesus, homem, inauguraria para nos aproximar do Pai e nos tornar para os povos e nos tornar também sacerdotes para os povos da terra, como ele. Entendido? Entendido? Sim. Então era essa, meus irmãos, a revelação que Deus me deu a respeito do Melquisedeque. Pode ser que alguns já tenham ouvido falar sobre isso. Deixa seu comentário aí, suas dúvidas, os acréscimos, porque eu gosto de ouvir também, gosto de ler os comentários dos irmãos, que me edifica bastante. E que Deus abençoe a cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. Amém.